A animação Unicorn Warriors Eternal estreou. Eu já assisti os 2 episódios e eu gostei bastante da animação. É uma animação que, ao meu ver, a gente precisava muito. Em breve farei um vídeo falando melhor desse assunto. Enfim, essa animação é do lendário Genji Tartakovsky, o mesmo criador de Samurai Jack e Titã Simbiônico. O cara manda bem demais. E o vídeo de hoje será a primeira joga-análise dessa animação, que eu tô com hype pra caramba, que a história é incrível e tem muita coisa pra gente falar. Saudações, amigos! Saudações! Eu sou o JogaPen e antes de prosseguir com o vídeo, digam aí, vocês querem mais vídeos de Unicorn Warriors Eternal? Então, deixem o joinha, se inscrevam no canal e cliquem no sino do poder! E vamos à joga-análise! O primeiro episódio começa em um mundo assim, fantástico, né, meio místico, né? A gente não sabe por enquanto o que é isso, mas em breve, eu digo no segundo episódio, o spoiler. Vamos falar um pouquinho desse mundo aí. Enfim, aí aparece o Sang, que é o primeiro dos Guerreiros Eternos apresentado. E ele parece um monge e também parece ter bastante poder. E pelo que eu percebi até agora, desses episódios que eu assisti, o poder dele parece ser o mais complexo de entender, e também parece ser o maior poder. Enfim, o Sang encontra o mal que eles estão enfrentando, ali por aquele mundo, né, e ele consegue ver no mundo real também. E aí eles vão para o Egito Antigo. Sou faraó! Aí aparecem os outros 2 Guerreiros Eternos, a Melinda e o Edred. E aí eles começam a enfrentar ali aquele mal, que tá em forma de energia azul e tal, que parece um dragão. Enfim, aquele mal ataca a Melinda, e quando ela está ali envolvida por aquela energia, ela ouve um sussurro, alguém falar ali alguma coisa pra ela. E nisso, né, ela é atingida e derrotada. E aí eles vão lá, tal, ficam preocupados com ela. Então aparece o Merlin com o Copérnico. E aparentemente aquele mal ali foi derrotado. Só que o Edred tá meio revoltado ali porque aquele mal quase derrotou ali a Melinda. Aí ele xinga lá o Merlin e tal. Ah, seu sem coração, quase custou a vida dela aqui e tal. Mas ele fala, não custou. E ele diz que as almas deles, que eles ali, eles irão proteger o mundo contra o mal durante toda a eternidade. Pois, né, ao meu ver, aquele mal ali, ele é eterno e esse mal voltará. E até quando ele fala que o mal voltará, o Sang, ele vê o futuro. Aí você já vê o tamanho do poder do Sang, cara. Ele consegue, tipo, ter uma onisciência ali e tal, até temporal. É incrível isso. Aí ele fala que aquele robô ali, o Copérnico, ele que irá despertar as almas deles. Ele que irá guiar as almas deles durante toda a eternidade. Fazendo assim eles virarem guerreiros eternos. E nisso, né, aparece um unicórnio ali. E aí o Merlin, ele fala que eles têm a bênção do reino mágico, eles estão protegidos ali pelo reino mágico. E o unicórnio, ele representa esse reino mágico. E vocês verão que o símbolo do unicórnio aparecerá mais vezes. Unicórnio, Guerreiros Eternos. Só nesse início aí, o nome da animação já foi explicado basicamente, né? E aí vai pra uma cena fantástica, cara. Vai aparecendo o Copérnico, encontrando o que eu acredito ser as encarnações dos Guerreiros Eternos. Só que em outros tempos, e isso durante toda a história. E ele ativa a alma desses Guerreiros Eternos, ele meio que realmente acorda a alma dos Guerreiros Eternos nas suas reencarnações ali. E aquelas pessoas, né, que são atingidas por aquela magia, e olhe bem, na barriga do Copérnico tem o símbolo do unicórnio. E esse símbolo do unicórnio ali lança uma magia que vai na pessoa que é essa encarnação, e ativa a alma e transforma aquela pessoa no guerreiro eterno correspondente, cara. Aí tem um guerreiro, provavelmente, né, em tempos mais assim primitivos, aí vai e transforma no Edred. E aí depois vai pra um tempo medieval, aí tem uma cavaleira, aí o Copérnico vai e transforma ela na Melina. Cara, é muito maneiro isso. E aí depois ele vai pra uma floresta, aí tem um índio, aí ele transforma o índio também, que é uma reencarnação do Sang. Cara, é muito maneiro, isso vai em todos os tempos históricos. Aquele mal retorna, e quando aquele mal retorna, o Copérnico vai nas reencarnações dos Guerreiros Eternos e ativa as almas deles para poder enfrentar esse mal, e quando conseguirem derrotá-lo, né, provavelmente esse mal vai voltar, e aí é esse ciclo aí, até eles conseguirem derrotar definitivamente esse mal. Isso também traz um drama para a história, por exemplo, porque eles têm, né, que virar os Guerreiros Eternos para derrotar aquele mal, salvar o mundo. Mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas, elas têm as vidas delas. Elas têm as vidas delas, as famílias delas, e parece que quando eles viram Guerreiros Eternos, eles tipo abandonam tudo aquilo e vão lá derrotar aquele mal, entendeu? É uma carga dramática. Então tem time skip para 1890. O período que está compreendendo ali a segunda revolução industrial na nossa história.
esse início da Idade Contemporânea, que é onde a história vai passar. E isso eu achei fantástico, cara. Eu pensava que ia ser, tipo, na atualidade, mas não, cara, é em 1890, cara. Pô, eu acho essa ambientação muito maneira. Então aquele cenário é um cemitério, está com um pouco de neblina ali, né? Uma ambientação misteriosa. Então silhuetas igualmente misteriosas aparecem e eles estão procurando algo naquele cemitério. E aí eles começam a escavar ali e tal, e aí eles encontram um Copérnico, que parece estar em um estado de hibernação, um estado de descanso. Aí eles parecem que estão realmente procurando o Copérnico, e quando acham ele, eles vão atacá-lo. E nisso o Copérnico acorda, e aí ele começa a enfrentar eles ali, cara, tal. E aquelas figuras, elas se revelam robôs. Robôs até que lembram um pouco o Copérnico, né, cara? Só que o Copérnico é muito mais brabo que aqueles robôs ali. E ele acaba com eles, cara, literalmente em um golpe só, mano. O cara é brabo. Nisso, né, depois de derrotar todos eles, ele olha assim, ele tipo analisa aquele robô, tal, aí faz um barulhinho. Parece que ele está colhendo informações e tal, ou raciocinando alguma coisa. Cara, o Copérnico, na moral, é um dos personagens mais legais, cara. Ele é muito maneiro, ele é muito maneiro. Ele sobe assim com as pernas dele, né, que estica. Aí ele olha assim pelo céu e ele vê a ambientação. E aí o Copérnico acordou. E qual é o papel do Copérnico? Despertar os guerreiros eternos. E parece que ele sabe onde exatamente cada um está. Entendeu? Ele sabe localizar, provavelmente por uma magia dele, né, tal. Algo talvez ligado ao reino da magia, aos unicórnios, ao unicórnio, não sei. Então vai para uma moça que está prestes a casar e está tendo a última conversa com seus pais, a Emma. E aí eles falam, né, que é difícil encontrar o amor verdadeiro e tal. E o pai dela tá muito emocionado, cara. Poxa, deve ser uma emoção fantástica. Os pais vendo a filha se casar, vendo o filho se casar. Com certeza é algo ali que vai no coração, né? Vai no cocoro, vai no cocoro. Enfim, aí depois vai pro casamento, né? E aí aparece um Winston sorridente e esses takes de expressão do personagem parado, olhando, com os olhos brilhando. Isso é muito Genndy Tartakovsky, cara. Ele passa muita expressão nos personagens dele. As histórias dele têm esses momentos assim poéticos, delicados, sutis, que não precisa ter fala nenhuma, que é apenas o olhar ali do personagem, o seu sorriso. E a gente pode perceber a alegria que está o Winston ali de casar e da Emma também, que eles são ali o amor verdadeiro deles. E é falado que eles são, tipo, o primeiro amor um do outro. E eles estão ali prestes a casar, a realização de um sonho. Que justamente naquele dia ali, naquele momento, naquela cerimônia que era pra ser só alegria, aparece o Copérnico, cara. O Copérnico vai lá e tal. E o Copérnico tá nem aí, cara. Casamento? Que casamento o quê, cara? Tem problemas muito maiores, o mundo precisa da Melinda. E, cara, ele invade ali o casamento, aí, pô, aí dá uma confusão, aí o pessoal vai lá, ataca o Copérnico, o Winston vai lá, tenta enfrentar ele, né, pô, totalmente compreensivo, aparece um ser bizarro do nada ali, eles estão tudo enfrentando ele. Mas, cara, ele vai lá, lança aquela magia vermelhinha que ativa a alma e atinge ali a Emma, a noiva, cara, e ela vira a Melinda. E aí ela pede pra pararem de atacar ali o Copérnico. Cara, e quando tem essa transformação, quando a alma é ativada, parece que ocorre tipo um choque de memórias. Que ela sabe que é a Emma, só que ao mesmo tempo ela pensa que é a Melinda, entendeu? Só que ali parece que é a parte da Melinda que tá falando, entendeu? Que aí ela tipo, aí o Winston fala com ela, tal, pede ajuda, só que ela fica revoltada ali e sai da igreja, deixando todo mundo abalado. E aí o Copérnico vai procurar ela. Aí você vê o dilema. Eles são os guerreiros eternos, eles têm que salvar o mundo, mas cada um ali tem a sua vida antes disso. E a Emma, ela tava ali no dia da vida dela, cara, que ela ia provavelmente realizar o maior sonho da vida dela ali, realizar com o amor da vida dela, e em segundos isso é destruído, ela sai dali, vai embora e abandona tudo. Então volta para aquele cemitério, e uma moça está andando ali naquele cemitério. E aí ela vai em um robô e o conserta. Ou seja, ela tem alguma ligação com aquele robô ali. Então ela pede para que ele consertasse os outros robôs. E é tudo arquitetado, é tudo um plano. Então ela vê um elefante enterrado em uma tumba e planeja um plano do mal. Nisso a Melinda /Emma está voando, com raiva, usando seus poderes.
Só que quando ela percebe que tá ali no céu, ela meio que, eu acho que vira completamente a Emma por um momento. E a Emma, ela não sabe usar os poderes dela. Nisso ela cai. E aí o Copérnico vai, salva ela. Então, ela pergunta pro Copérnico, né? O que você fez comigo? E aí já mostra que aquela dali é a Emma, que é as memórias da Emma que estão dominando ali. Porque a Melinda conhece o Copérnico. A Melinda sabe o que ela passa. Ela sabe que o Copérnico ativa a alma dela, entendeu? Ela não entende nada que o Copérnico fala, né? Que ele é um robô, ele não fala, ele só faz barulhos de robô. E nisso ele quebra o chão e vai a guiando para uma espécie de templo do unicórnio. E lá tem um quadro onde tem as fotos dos guerreiros eternos. Uma foto não, né? Um quadro, né? Porque é uma pintura. Então o Copérnico aponta para a figura da Melinda naquele quadro e depois aponta para Emma, mostrando, né, que elas são a mesma pessoa. E a Emma não entende, e ao mesmo tempo que ela não entende, as memórias dela estão conflitando. Que ali ela começa a lembrar da família dela, ela começa a lembrar do Winston, mas ao mesmo tempo que ela lembra, ela não lembra, cara, é uma confusão demais. E aí mostra também duas coisas. Que o poder dela, né, tem uma ligação com sombras e ela parece não gostar muito de luz, porque ela fala pro Copérnico tirar a luz dela, e também o poder dela parece ter ligação com a raiva. Só que aí, né, aí ela se acalma um pouco, e aí ela pensa, poxa, se ela é aquela ali, e também tem aqueles outros caras do quadro, talvez eles possam ajudar ela, possam explicar as coisas pra ela que ela tá muito confusa. Nisso eles vão em busca do próximo receptáculo, do próximo guerreiro eterno. E aí o Copérnico ele vira uma espécie de moto ali, e aí eles vão pela cidade, e a moto também ela vira um barco, o Copérnico vira um barco, e quando eles passam pelos navios ali, vem aquela luz azul, aquela luz verde, que lembra o quê? Aquele mal, o mal também tem essa coloração. E aí você vê que é uma questão que é tudo arquitetado, cara. Que aquele mal está, tipo, escondido nas tecnologias de cada tempo também. Enfim, o episódio 1 encerra com Emma e Copérnico indo procurar o próximo guerreiro eterno. E assim termina essa joga-análise. Não tô zoando, não acaba não, porque tem 2 episódios e aí já vamos pra joga-análise dupla aqui do segundo episódio de Unicorn Warriors Eternal. Assim, e esse episódio duplo é chamado de O Despertar. Aí, essa é a parte 2. Está a Emma e o Copérnico no mar, e o Copérnico está levando ela para algum lugar. Eles estão procurando os outros guerreiros eternos para despertar. E nisso eles chegam em uma ilha. E nessa ilha tem uma escola. Squeersby, uma escola para garotos órfãos. E a Emma ela tá achando tudo aquilo muito familiar. Então ela tem um lapso de memória. Ela lembra, né, nos tempos de outrora, o Winston, ela torcendo pro Winston em um jogo de futebol. Que provavelmente era a escola do Winston contra essa escola Squeersby. Só que, né, o pessoal ali da escola é meio brabo, os caras são meio brutos. Então, cara, em um momento, um dos garotos dali simplesmente dá uma bica no Winston, cara. Bica no Winston, cadê a falta, juiz? Olha a falta aí, juiz. E nisso, né, ele vai, faz o gol e tal. E aí o Winston fala que, esses valentões, eles vão ter o que merecem. Porque essa escola vai ser fechada. E foi realmente isso que aconteceu. Aquele lugar ali tá abandonado. Então, quando eles entram na escola, são recepcionados pelos antigos alunos dali, que ainda estão ali. E são os mesmos alunos que jogaram um jogo de futebol ali da memória da Emma. E aí eles confirmam que foram abandonados lá, cara. E isso é triste pra caramba, mano. Tinha aquela escola lá, eles viviam lá, eles foram abandonados e viviam lá. Isso é muito triste. Então Copérnico percebe que um daqueles garotos ali é um dos guerreiros eternos, é uma das reencarnações. E aí ele prepara pra mandar magia nele. Ele não quer nem saber. Precisamos salvar o mundo, ressuscita guerreiro eterno, vai magia! E esse menino, Alf, ele consegue desviar. E aí aqueles caras vão lá atacar a Emma. E a Emma fala, se afastem, se afastem. E aí a Emma, ela não sabe controlar os poderes dela ainda. E nisso ela manda um poderzão ali e atinge geral. Ou seja, atinge até o Copérnico que tava ali. E mais uma vez é mostrado que o poder dela tem ligação com a raiva. Então ela vai lá ver o Copérnico preocupada, e nisso o Alf e o outro cara, que é o Mickey, vão lá atacar ela tal, e o Copérnico vê tal e manda a magia de novo. E dessa vez o Alf não desvia, e o Seng é despertado. E naquele momento o Alf vai para aquele mundo que apareceu lá no início dessa joga-análise aqui, lembram? Aquele mundo místico ali onde o Seng fica. E algo muito maneiro que o Alf, que está naquele mundo agora também, ele pôde encontrar o Seng e conversar com ele. E isso é muito maneiro e é uma possibilidade que eu acredito que só o Alf e só os poderes do Seng podem propiciar. E aí mostra o quão poderoso e complexo é esse poder do Alf.
E nisso, o Alf ali meditando, levitando, que o Sang, né, esse guerreiro eterno sempre levita. E aí ele vê a Melinda e vai, grita o nome dela e abraça ela. E ela fica confusa. E também mostra que o Alf tem essa confusão de memórias. Mas isso é totalmente diferente com a Melinda, que parece que com a Melinda, que na verdade é a Emma, parece que a memória da Emma fala mais do que a memória da Melinda. Eu não sei porquê. Mas enfim, o Alf lembra do Copérnico também, e aí ele olha assim pros amigos dele lá, e cara, ele consegue enxergar as almas deles, cara. As almas. Olha o tamanho do poder dele. Ele consegue interpretar aquilo ali também. Então os amigos dele ficam brabos e partem pra cima dele pra tentar ajudá-lo, mas na base do soco. E ele derrota os amigos dele com extrema facilidade, cara. Parece que ele sabe todos os movimentos deles. E em um momento ele até se multiplica ali. Cara, o poder dele é muito maneiro, mano. E nisso mostra o Alf ali naquele mundo místico, que ele está nos dois planos ao mesmo tempo. E aí ele olha pra frente assim, ele vê com a visão além do alcance o Edred. E vai procurar ele. E o Edred, nós sabemos que é o quê? Um dos outros guerreiros eternos. E aí volta para aquele cemitério, e os aparentemente donos daquele elefante vê que a tumba dele ali não está mais lá, quero dizer, o elefante não está mais na tumba. Então foi uma cena muito legal, cara. E muita cena característica de Genndy Tartakovsky. Eles chegam em uma cidade e pra não chamar a atenção, a Emma ela disfarça ali o Copérnico, né, cara? Que ele é um robô gigante. E aí ele vai andando assim, as pessoas vão olhando pra ele. Só que do lado dele tem um cara igualzinho a ele e tal. Aí os dois levantam o chapéuzinho assim, se cumprimentam, com aquele bigodão no estilo, cara. Bigodão, ó. Tem que deixar meu bigodão assim, cara. E aí o Alf tá levitando pela cidade, voando com os pássaros. E nisso a Emma se voluntaria para um show de mágica sem querer. O show de mágica do Dmitri Dínamo. E nisso o Dmitri coloca um gancho na Emma pra fazer a magia dele, que seria levitá-la, né? Só que aquele gancho que levitaria ela. Só que aí quando ele faz pra levitar, ela fica braba e já lança a magia de novo. Aí o pessoal tá ali pensando que é o show do Dmitri, né? Que aquela magia que a Emma tá fazendo, a Melinda, né, tá fazendo, é o Dmitri, só que não é. Só que aí o Copérnico vai lá e vê o Dmitri e lança a magia no Dmitri. Que o Dmitri, ele é a reencarnação do Edred. Ou seja, o guerreiro eterno que é o amor da Melinda. Eles são um casal. E algo intrigante é que ele lembra exatamente de tudo. E o Alf também parece lembrar de tudo. A única que tem problemas com a memória é a Emma. E a Emma não reconhece o Edred, porque ela não tem ali as memórias da Melinda. Pelo menos não compreendendo essas memórias. Ela não sabe quem ela é. Então o Edred já explica vários elementos daquele universo ali, que já nos ensina e também ajuda a lembrar ali a Emma. Tentar lembrar. Ele fala pra ela que ela é Melinda. Ela jurou proteger o mundo de todo mal. Eles fazem parte da Ordem Mágica e lutam pela bandeira do unicórnio. Mais uma vez, uma explicação do nome. Unicórnio Guerreiros Eternos. Então ele fala do robô Copérnico, que a missão dele é despertar as almas dos Guerreiros Eternos, e aí explica do Alf, e ele fala que o Alf é um monge celestial. Ele é um dos poucos que podem contemplar as ameaças cósmicas através do tempo e espaço. E ele falando um dos poucos, será que tem outros monges celestiais? E ele fala preocupado que o Alf é muito jovem para comandar o reino cósmico. Ou seja, aquele mundo ali onde o Alf está, provavelmente é o reino cósmico, onde o Sang tem controle dele. Então o Edred fala que a mente dele também tá um pouco confusa, que tudo aquilo ali tá meio confuso. Provavelmente o despertar antigo deles foi diferente, eles não tinham confusão de memórias. Mas pelo que parece, só a Emma tá com a memória muito confusa mesmo. Tanto que ela não reconhece ninguém, ela não reconhece a causa deles, ela não lembra que ele lutou contra o mal, ela até pergunta que mal. E aí então vem aquele elefante ali zumbificado, o elefante que apareceu do cemitério lá tal, e ataca a cidade. Então eles começam a enfrentar aquele elefante, e o Edred luta com uma espada mágica, e até voa e tal, enfim. O Alf, ele consegue ver a alma, aí ele consegue ver aquele elefante ali e ver, tipo, a magia que tá naquele elefante, fazendo ele ser do mal. Só a Emma não tá enfrentando, né, que ela tá confusa, até o Copérnico tá lá lutando, e aí um momento o Alf, ele usa uns raios assim pra deter o elefante, só que ele se distrai no reino cósmico e aí ele sai levitando. Nisso a Melinda, ela leva uma pancada tal, ela cai em um prédio, e então aparece o Winston, o noivo da Emma. E aí ele fala que desde aquele momento que ela saiu correndo ali, saiu voando da igreja, ele estava procurando por ela, por sua amada. Aí ele tenta conversar com ela, que quer ajudá-la. Cara, muito triste, cara. Aí ela fala que ela não é mais aquela Emma, que aquela Emma se foi e agora ela era Melinda. E é isso, ela abandonou aquela vida dela.
E aí aquele elefante vem atacar, e aí ela fala pra ele ir embora, ele disse não, que vai ficar com ela até o fim. Ela levita assim com raiva e usa o poder, cara, e atinge em geral aquele poder ali. O poder da Melinda parece ser o mais destrutivo. Cara, e aquele poder acerta o Winston também, cara. Então aparece aquela mulher misteriosa, e olhando a silhueta dela, ela parece que é uma criatura. Ela parece ter um narizinho de ratinho, e aí é nítido que ela tem ligação com aquele mal, que foi ela que ressuscitou aquele elefante, e que foi tudo planejado pra quê? Pra que não ocorresse a ressurreição dos Guerreiros Eternos. Por isso que eles atacaram o Copérnico lá no início do primeiro episódio, porque é o Copérnico que ativa eles, né? É o Copérnico que ressuscita eles. E aí ela olhando assim pra Emma, ela já começa a pensar que aquela ressurreição talvez seja a última, porque eles não são como eram antes. Talvez antes eles eram mais implacáveis, eles já chegavam e enfrentavam o mal. Só que dessa vez eles parecem mais confusos, ainda mais a Emma. E aí essa enigmática mulher vê nisso uma possibilidade de derrotar os Guerreiros Eternos. Afinal, eles são os únicos que podem enfrentar esse mal eterno. Então, olhando para os lados, a Emma vê a destruição que ela causou. Ela não controla os poderes dela, ela destruiu tudo. E ali nos escombros ela encontra o Winston. E aparentemente o Winston se foi. Nisso ela fica revoltada, os outros guerreiros aparecem, então com raiva ela fala para eles não seguirem ela. E aí ela vai embora voando. E olhando para sua amada confusa e triste, Edward, igualmente triste, fala o nome dela. E o episódio encerra. E assim se encerra essa joga-análise dupla de Unicorn Warriors Eternal. O que acharam desse desenho, irmãos? Quais são suas teorias? E eu quero fazer mais joga-análises desse desenho. Muito obrigado por tudo e um até!